Eu quero só falar a respeito de 3 níveis de pensamento, porque é importante você entender isso. Vamos imaginar um ovo, ok? Há 3 níveis de pensamento. Existe o pensamento automático, que a gente pode dizer que esse pensamento automático é como se fosse a casca de um ovo. Um pensamento automático, ele vem a partir de imagens, aquilo que a gente vê, ou vem a partir de palavras, ok? Então, o pensamento automático é ali a primeira etapa, primeiro nível de um pensamento, que é o pensamento automático, é a casca do ovo. E você deve gerenciar os seus pensamentos. Quando a gente fala, você deve aprender a gerenciar, controlar os seus pensamentos, a gente está falando disso aqui, de você aprender a gerenciar aquilo que você vê, as imagens que você recebe, ou as palavras que você ouve, ou aquilo que você está experimentando no seu dia a dia. Porque tudo aquilo que a gente está experimentando, vendo e ouvindo, vai gerar pensamentos, sejam pensamentos negativos ou pensamentos positivos. Então esses são os pensamentos automáticos, está ali na superfície e é onde a gente deve gerenciar isso. Porém, se a gente não gerencia isso e a gente alimenta esses pensamentos eles vão se tornar regras na nossa vida. E essas regras, elas já são chamadas de crenças, mas elas são chamadas de crenças intermediárias. E as crenças intermediárias, elas podem ser comparadas dentro do ovo como a clara do ovo, ok? As crenças intermediárias, então, elas são a clara do ovo. Elas são a regra que nós temos nas nossas vidas, são os pressupostos. O que significa isso? Um pensamento automático, você recebe uma mensagem através de uma imagem ou através de palavras e você consegue gerenciar. Quando isso já se torna uma crença intermediária nas nossas vidas, isso já vai determinar o nosso comportamento, ok? Então os comportamentos que você tem vêm pelas crenças intermediárias que você possui. As crenças intermediárias você pode identificá-las da seguinte forma: se eu fizer isso, então eu vou fazer aquilo, ok? Sempre quando tem um se eu, ou se você, ou se o ambiente, então essas são as identificações de uma crença intermediária. Então, se eu fizer isso, então vou fazer isso. Ou se eu não fizer isso, então eu não vou fazer aquilo, ok? Então, já determina o nosso comportamento, o nosso hábito, que foi o que a pastora George falou. E essas crenças, elas vão se basear no que a gente chama de crença nuclear, ou a gema do ovo. A crença nuclear são o que a Bíblia chama lá em 1 Coríntios capítulo 10 de fortalezas. Elas são aquelas afirmações, aquilo que se tornou uma verdade na nossa vida. E são essas crenças nucleares que as meninas estavam falando. São essas crenças nucleares que podem ser crenças sabotadoras que vão te limitar, ou podem ser crenças empoderadoras que vão te impulsionar. Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas. O que são essas fortalezas? São as nossas crenças nucleares que nos limitam, as sabotadoras, aquelas que nos impedem de viver a realidade, a verdade que Jesus trouxe para nós. Então, as crenças nucleares, elas estão intimamente relacionadas com a nossa identidade, ok? Quando você expressa uma crença nuclear, você não fala, se acontecer isso, então vou fazer aquilo. Se acontecer isso, então não vou fazer aquilo. Ela não se expressa dessa forma. Ela se expressa, eu sou feia. Eu sou gorda.
eu sou pobre. Quando uma pessoa fala eu sou, ela já está expressando a sua identidade. E ela já está expressando a sua crença nuclear, ok? E não apenas quando diz respeito a ela mesma, também quando diz respeito a quê? A outras pessoas. Eu sou, mas as pessoas são, ok? Que é o que a Renata falou. As pessoas são pobres, ou os ricos são ricos, e ninguém pode ser mais rico, porque só os ricos são ricos. Isso é uma crença nuclear. Então, uma crença nuclear, ela se identifica quando a gente fala eu sou isso, ou as pessoas são isso, ou o mundo é isso. Por exemplo, nenhum homem presta na face da terra. Quando você generaliza as coisas, você está expressando a sua crença nuclear. Ok? Por que é importante você identificar isso? Porque é na crença nuclear que você vai aprender a reprogramar. É que você vai aprender a demolir. É ali onde você vai ter que substituir aquela crença nuclear sabotadora, para que a verdade do reino dos céus venha a ser estabelecida na sua vida como um pensamento. E olha aqui o que a Rê falou. Isso é um processo, ok? Essa substituição, hoje você já deu um primeiro passo, mas nós estamos num processo de transformação da nossa mente. A Rê falou sobre isso, Romanos 12, versículo 2 e 3 diz que nós devemos transformar a nossa mente. Devemos passar por um processo de metamorfose, de transformação da nossa maneira de pensar. Isso é um processo. Pergunta que eu te faço: quem vai transformar a mente? Você ou Deus? Quem vai transformar a mente? Você ou Deus? Você. Nós somos as responsáveis por transformar a nossa mente. Por isso é tão importante você identificar quais são as suas crenças nucleares. Porque você, através da sua identificação, você vai conseguir reprogramar, substituir ou atualizar. Se ela já for uma crença empoderadora, você consegue atualizar isso. E aí eu quero agarrar o gancho aqui do que a Alininha falou a respeito de crença empoderadora. Quando é uma diferença de uma crença empoderadora para ser uma pessoa que vai demonstrar um ego, né? Ou um orgulho. Na verdade, tudo isso vem por uma origem, ok? Quando você tem uma crença empoderadora, você tem que ver a origem dela. Porque se é um egoísmo, a origem está numa crença nuclear sabotadora. Faz sentido para vocês isso? Então você sempre tem que identificar de onde surgiu o pensamento. De onde surgiu o pensamento, você vai identificar a sua crença. Então tudo aquilo que nós acreditamos vem através de um pensamento. Eu quero te dizer que tudo que existe aqui na terra veio por um pensamento. Deus pensou a seu respeito, por isso você está aqui hoje. Deus pensou a respeito das árvores, por isso Ele criou as árvores. Deus pensou a respeito dos animais, por isso os animais foram criados. Deus pensou a respeito da família. Ele disse, poxa, não é o homem, não é bom que o homem esteja sozinho. Ele pensou a respeito da família, por isso Ele constituiu a família. Tudo veio por um pensamento. Eu quero te dizer algo, você faz parte dos pensamentos de Deus. E Jeremias 29:11 diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos próprios pensamentos. E Deus não tem um pensamento ruim. A pastora George falou a respeito disso. Deus não tem um pensamento negativo. Deus não tem um pensamento ruim ao seu respeito. Tudo que Deus pensa ao seu respeito é bom. Eu vou repetir, tudo que Deus pensa ao seu respeito é bom. Agora a própria palavra diz que Deus também conhece os pensamentos dos homens. E Ele sabe que os pensamentos dos homens são pensamentos ruins, são
são pensamentos vãos. Então Deus sabe a batalha que você enfrenta na sua mente. Provérbios diz: Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que os pensamentos dos homens são bons. Por isso que o apóstolo Paulo diz: nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. A renovação aí implica que você deve melhorar a sua mente, melhorar a sua forma de pensar. A cada dia você e eu temos que decidir o que nós iremos pensar. Provérbios 23, as meninas falaram a respeito disso. 23:7 diz que nós somos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos é aquilo que nós vamos ser. A pergunta que eu tenho a fazer a você é: qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente quando você acorda? Qual é o seu primeiro pensamento? O que você pensa quando você está trabalhando? O que você pensa quando você está com seu cônjuge? O que você pensa quando você está com seus filhos? O que você pensa quando você está no seu banheiro? O que você pensa quando você está dentro do seu quarto? O que você pensa quando você está dirigindo? Quais são os seus pensamentos? Porque a qualidade dos seus pensamentos vão determinar o seu destino, vão determinar a qualidade da sua vida. Então, se as mulheres decidem ficar deprimidas, se elas decidem ficar tristes, se elas decidem ficar rancorosas, se elas decidem ficar cheias de ansiedade, é porque elas estão alimentando esses pensamentos. E nós temos o controle de dominar os nossos pensamentos e não sermos dominadas por ele, ok? Nós temos essa autoridade de dominarmos os nossos pensamentos. A questão é que a gente decide muitas vezes ser dominada pelos pensamentos negativos, sim ou não? Então é uma batalha constante. Ei, a maior batalha que você enfrenta, mulher, não é uma batalha contra principado, não é uma batalha espiritual contra influências espirituais. A maior batalha que você tem é contra os seus próprios pensamentos. Então nós precisamos nos tornar guardiãs dos nossos pensamentos. Você e eu, nós precisamos nos tornar guardiães dos nossos pensamentos. Você precisa assumir o controle daquilo que você pensa e não permitir que isso domine a sua vida. Faz sentido para você tudo isso que eu estou falando? Porque hoje, o que acontece? Porque as pessoas estão com síndrome do pensamento acelerado, porque as pessoas estão ansiosas, porque muitas mulheres sofrem de depressão, angústia, dor, pânico, porque elas decidiram alimentar um pensamento lá no início. E os pensamentos são os pilotos, é o piloto, das nossas emoções. Então, se a gente alimenta um pensamento negativo, isso vai determinar o que a gente sente. E isso vai retroalimentar, porque esse sentimento, esse estado emocional vai gerar em nós novos pensamentos. Então, um pensamento, vou colocar aqui, pensamento e emoção. Um pensamento sempre vai gerar uma emoção, um estado emocional, um sentimento. Sentimento é a expressão da sua emoção. Então, se você não controla os seus pensamentos, você não vai conseguir controlar o seu estado emocional. Por isso que nós muitas vezes nos iramos, ficamos com raiva, ficamos indignadas e muitas vezes perdemos o controle. Tudo veio por onde? Veio porque do nada surgiu um estado emocional na minha vida? Não, veio por um pensamento. E aí entra o que a Rê falou. Nós devemos ser guardiãs daquilo que nós pensamos. Porque as vozes, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente experimenta o dia inteiro, vai jogar sobre nós pensamentos. E nós vamos determinar se iremos aceitar isso ou se iremos blindar a nossa vida disso. Porque é você que determina se você vai aceitar o tipo de pensamento que vem à sua mente. Porque eu quero te dizer, você não é o seu pensamento. Eu vou repetir isso. Você não é o seu pensamento. Você consegue controlar o seu pensamento. E eu quero só finalizar rapidamente
E eu quero que você abra aí em Marcos capítulo 5, porque nós vamos ver a história de uma mulher que aprendeu a identificar as suas crenças e ela aprendeu a reprogramar isso, e porque ela aprendeu a fazer isso, a ajustar todo o seu sistema de crenças, ela foi curada. Há um livro que eu esqueci o nome da autora do livro, mas é a cientista que curou o seu próprio cérebro. Esse é o nome do livro. Fala de uma mulher, é uma história de uma mulher que era uma neurocientista e ela também ajudava as pessoas a se recuperarem pós eventos como derrame. Ela apoiava pessoas após pessoas que tiveram derrame, ela apoiava essas pessoas a se recuperarem a nível cerebral. E ela passou por isso e ela aprendeu a como se auto-recuperar. Por isso que o livro chama A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Tá aí nas livrarias, se você quiser comprar, é muito bom. Mas fala do poder do pensamento. O quanto nós somos pessoas que somos capazes de dominar aquilo que a gente pensa. Porque ela teve um derrame, mas ela conseguiu, através de técnicas, ela conseguiu recuperar a fala, recuperar os movimentos, e ela ficou totalmente curada através de reprogramar crenças, através de poder ajustar o seu pensamento. Agora, se uma mulher consegue fazer isso, quanto mais nós, filhas de Deus. Nós não podemos nos permitir ser dominadas por pensamentos negativos ou por crenças nucleares sabotadoras. Então, Marcos capítulo 5, no versículo 25, rapidamente aí. Nós não vamos ler, mas você já sabe sobre isso, até no fator sobrenatural, nós lemos essa passagem, mas nós focamos essa passagem na história de Jairo. Hoje eu quero focar essa passagem na perspectiva da mulher do fluxo de sangue, ok? Então nós vamos ler aí a história da mulher do fluxo de sangue e você vai ver algo. Você vai ver que essa mulher, ela não teve nome. Nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus deram o nome dessa mulher. Ela foi uma mulher que foi identificada como a mulher do fluxo de sangue. Ela foi uma mulher identificada pelo seu problema. Ela não tinha nome. O nome dela era o problema dela. Quantas vezes nós mesmos nos identificamos pelos nossos próprios problemas? Ah, eu sou a burra. Ah, eu sou a idiota. Eu sou a ignorante. Eu sou. Tudo isso é o quê? Uma crença nuclear. Essa mulher aqui, ela foi identificada como a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha uma hemorragia. Ela tinha um problema. Não houve o nome dela, não há o nome dela registrado. Então era uma mulher que foi identificada pelo problema dela. E aí nós já conseguimos ver que era uma mulher que passava por sérios problemas mentais e emocionais, porque o pensamento é o piloto das emoções. 12 anos essa mulher convivia com essa enfermidade. Agora imagine isso, 12 anos. Quantos anos você tem, meu amor? Quantos anos a Giovana tem? 12 anos. 12 anos, a Giovana tem 12 anos. Imagine uma mulher com fluxo de sangue desde o dia que a Giovana nasceu até hoje, essa mulher sofrendo com isso. Agora, imagine esse sofrimento e imagine o quanto de pensamento ela não alimentou no decorrer desse processo. Porque se nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, através da nossa rotina diária, e nós nos afogamos nos nossos pensamentos por uma questão simples, por uma unha que quebrou, quanto mais essa mulher que teve uma debilidade física, a sua saúde foi afetada e durante 12 anos ela não conseguiu solucionar isso. E deixa eu te falar algo, a palavra de Deus diz que ela foi em vários médicos e os médicos, ao invés de melhorar a situação dela, só pioravam. Que isso, apóstolo? Está aqui na Bíblia, versículo 26,
diz: e o que havia padecido muito à mão de vários médicos, despedindo tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. O que significa isso? Que ao invés dela melhorar, quando ia nos médicos, ela só piorava. Quantas vezes você já falou: poxa, eu estou passando por uma situação, aí eu vou, participo da reunião, vou aqui na reunião do Impact, vou nas reuniões da igreja, mas ao invés de melhorar, só piora a minha situação. Quantos aqui já pensaram nisso? Seja sincera. Essa mulher tinha esse mesmo pensamento. 12 anos ela pagou especialistas para ela poder ser curada, e eles não conseguiram curar. E ela só foi piorando. Ao invés disso, só vai melhorar, só foi piorando a situação dela. E Marcos deixou isso bem registrado para que a gente pudesse entender o nível de dor e o nível de sofrimento que essa mulher tinha. Essa mulher, não é que ela estava ensanguentada, ok? Quando você tem uma hemorragia no nariz, você vê essa hemorragia, sim ou não? E o que você faz? Você pega um lenço, você pega um papel e você seca isso. Mas as pessoas veem. Essa mulher, o que ela tinha, as pessoas aparentemente não conseguiam ver. Era um problema interno. Apesar de que não era que ela estava ensanguentada quando ela chegou a Jesus. Ela sofria isso, mas era um problema interno. Diga comigo, um problema interno. Diga comigo, um problema interno. Então, isso se expressava externamente algumas vezes, mas não é que a multidão estava olhando a mulher ensanguentada como se ela estivesse num acidente naquele momento ali. Ela estava sangrando por dentro. A pergunta que eu tenho para fazer a você é: quantas vezes você está sangrando por dentro? E ninguém vê o que você está sangrando. E muitas vezes você está sangrando por dentro por causa de crenças nucleares e pensamentos que você mesmo alimentou. Por isso, hoje é dia de você se libertar desses pensamentos que fazem você sangrar por dentro. Eu posso ouvir um amém? Amém. Agora, diz que essa mulher buscou tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, ela só piorou. Agora, teve uma outra questão. Diz que ela ouviu falar de Jesus. No versículo 27 diz: ouvindo ela falar de Jesus. Essa mulher fez o quê? Ela ouviu. Os pensamentos vêm como? De 3 formas. Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve e através daquilo que você sente. Então essa mulher, ela ouviu. Diga comigo, essa mulher ouviu. Ouviu. Ok, essa mulher ouviu. E quando ela ouviu, automaticamente veio um pensamento na mente dela. Ela ouviu falar de Jesus, e porque ela ouviu falar de Jesus, siga comigo aí no versículo 27, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aí está o pensamento dela. Ela ouviu, e quando ela ouviu falar de Jesus, veio um pensamento. Qual foi esse pensamento? Se tão somente, se a crença intermediária vem de pressuposto e regras determinam o nosso comportamento. Começa: se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, então eu serei. Isso foi uma crença que ela alimentou. Ela poderia ter alimentado N pensamentos, porque ela havia ouvido falar de Jesus. Ela poderia ter alimentado o seguinte pensamento: lá vem mais um curandeiro. Já fui em 500 médicos e ninguém me sarou. Será se ele me sarar? Então eu vou ver o que vai acontecer disso. Mas ela rejeitou os pensamentos contrários e ela afirmou uma
crença, que podemos chamar aqui de uma crença empoderadora ou fortalecedora. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu, veio um pensamento. Quando veio esse pensamento, ele se transformou numa crença. Se eu somente tocar a orla do seu manto, eu vou ser curada. Veio o pensamento, e quando veio o pensamento, o que ela fez? Ela tocou. Primeiro ela ouviu, depois ela pensou, depois ela tocou. O que mostra isso? Que os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Ela só tocou Jesus porque ela pensou, e ela só pensou porque ela ouviu falar de Jesus. A maioria das suas ações vem pelos seus próprios pensamentos. As suas ações são reflexo daquilo que você está pensando. As suas decisões são reflexo das suas emoções e dos seus pensamentos. Essa mulher, porque ela ouviu falar de Jesus, ela assimilou um pensamento, uma crença, e ela disse: se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu vou ser curada. E esse pensamento levou ela a uma ação. E a palavra de Deus diz, no versículo 29, que depois que ela tocou a Jesus, imediatamente ela foi curada. Muitos resultados não vêm na nossa vida. Por quê? Por causa de pensamentos limitantes, que nos levam a agir de forma errada. Pela mulher ter tido um pensamento, uma crença fortalecedora, ela agiu. E quando ela agiu, imediatamente ela teve o resultado que ela esperava. Imediatamente ela foi curada naquele momento. Por quê? Porque ela pensou. Muitas pessoas, e eu mesmo já falei e ministrei várias vezes sobre essa passagem, e muitos de nós falamos que os atos de fé dessa mulher foi que fez com que ela fosse curada. E isso é correto. Os atos de fé dessa mulher, a atitude que ela teve, a atitude que ela provocou, fez com que ela fosse curada. Mas ela só teve essa atitude porque primeiro ela pensou. Porque se ela não pensasse nisso que ela pensou, ela não teria tido essa atitude. Agora, eu não consigo ler o seu pensamento. Como que aqui, Mateus, Marcos, Lucas, que contam a história dessa mulher, como que eles registraram isso dessa mulher? Se eles não liam pensamentos, se eles não sabiam que essa mulher tinha esse pensamento. Como que eles souberam que esse foi o pensamento dessa mulher? Pela atitude dela, porque os seus pensamentos falam. Ou seja, a sua atitude vai me revelar a forma que você está pensando. As suas ações revelam aquilo que você pensa. As suas ações no seu dia a dia revelam aquilo que você está pensando. Se você está pensando de forma negativa, se você está pensando de forma limitante, ou se você está pensando de forma empoderada, cheia de fé, de forma que venha fortalecer aquilo que realmente você acredita. Eles registraram porque eles viram a atitude dessa mulher. Então o seu pensamento fala. Fala para essa mulher aí e diga para ela: ei, o seu pensamento fala. Diga comigo: a mulher ouviu, ela tocou, ela pensou e ela tocou. Então, ao invés de você esperar o toque de Deus na sua vida, alimente um pensamento e provoque uma ação e toque a Ele mesmo. Porque quando você toca Ele, imediatamente você recebe o resultado que você deseja. Você quer receber cura, você quer receber libertação, você quer ser realmente livre, você quer receber restauração do seu casamento, você quer ter um destino desatado. Ei, alimente um pensamento que te leve a uma ação e provoque o poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com um pensamento. O que você está pensando? O que você está pensando? A cada manhã você deve alimentar os seus pensamentos. Por isso que Josué 1, Deus diz para Josué: ei, medita na minha lei de dia e noite. A palavra meditar aí é a palavra imaginar. Você quer purificar os seus pensamentos? Você quer limpar seus pensamentos? Você quer ter bons pensamentos? Medita na palavra de Deus.
Imagine a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, porque aquilo que você vê, ou aquilo que você ouve, e aquilo que você experimenta é o que vai determinar o seu pensamento. E o seu pensamento vai determinar o seu estado emocional, e o seu estado emocional vai determinar a sua ação. A mulher, ela ouviu a respeito de Jesus, ela poderia ter N pensamentos, e de fato ela teve N pensamentos, mas ela escolheu ter um pensamento correto, e ela disse: se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, eu vou ser curada. E ela fez o quê? Agiu em cima daquilo que ela pensou. Como ela agiu, imediatamente ela foi curada. Eu quero te dizer que o processo de transformação na sua mente vai começar hoje, mulher. Porque basta você alimentar pensamentos negativos na sua vida. Chega disso. Chega de alimentar vozes ou de ficar querendo ouvir fofocas, porque isso nutre comportamentos errados na sua vida. Então deixa de ouvir fofocas, maledicência. Deixa de alimentar pensamentos venenosos que venham até você no seu dia a dia. Escolha, decida o que você tem que pensar, porque é isso que vai fazer você impulsionar, ou melhor, ser impulsionada ao seu destino. Eu tinha muita coisa para falar com vocês sobre isso, mas eu quero que você se coloque de pé, porque eu acho que o principal deu para entender. A primeira coisa que Jesus fez quando ele veio aqui na terra foi apregoar uma mensagem. E ele começou essa mensagem dizendo: arrependei-vos. Essa palavra arrependimento é a palavra metanoia. Metanoia, mudança de mente. Ou nous significa mente. Meta significa reconfiguração. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você precisa pensar além. Você precisa esticar um pouco a sua maneira de pensar. Quantas de nós temos pensamentos que nos limitam, que nos deixam ali dentro da nossa caixinha o tempo todo e nos impedem de irmos para frente, de avançarmos na nossa vida? Por quanto tempo? A Silvânia compartilhou sobre isso uma outra vez. Quantos anos ela encaixotou, engavetou os sonhos de Deus que Deus tinha colocado na vida dela como um pensamento dela fazer uma faculdade, até que isso novamente foi desperto e ela veio e alimentou esse pensamento, e hoje ela está fazendo uma faculdade. Então, antes ela decidiu alimentar um pensamento negativo e fez o que com os sonhos de Deus na vida dela? Engavetou. Quantos sonhos há engavetados dentro de você? Por causa dos seus próprios pensamentos. Por isso que Deus diz aí: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu quero te dizer algo: se você tem um pensamento pequeno, medíocre, se você tem um pensamento negativo, se você tem um pensamento limitante, se você tem um pensamento que bloqueia, que trava alguma área da sua vida, esse não é um pensamento de Deus. Esse não é um pensamento de Deus. Então você já consegue identificar quais são os pensamentos. Ah, eu nunca vou casar. Eu nunca vou casar. Isso já é uma crença limitante. Isso já nem é um pensamento automático. Oi? Está fazendo sentido para você tudo isso? Ah, eu não vou ser próspero. Eu nunca vou ser próspero. Ou eu sempre vou ser pobre, como a Renata falou. Esses são pensamentos, são crenças que foram instaladas na sua vida através de um pensamento que alimentou, que você alimentou. E isso gerou sentimentos, que gerou decisões na sua vida limitantes, que te travou de alguma forma. Essa mulher, ela poderia ter ficado o resto da sua vida com fluxo de sangue, mas ela ouviu. Ela teve uma experiência, ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu, veio um pensamento na mente dela. E ela nutriu esse pensamento. Ela ouviu Jesus, ela ouviu sobre Jesus, perdão. Ela pensou e ela tocou, ela agiu. Você precisa ouvir os pensamentos de Deus ao seu respeito. E como que eu ouço os pensamentos de Deus ao meu respeito, apóstolo? Através da intimidade que você tem com Ele. Através da palavra de Deus. Através das orações. Através da sua intimidade, do seu relacionamento. Como que você vai ouvir Deus falar ao seu respeito se você não tem relacionamento com Ele? Se você não sabe o que Ele fala ao seu respeito? Como que você vai querer ouvir se você não consegue ter intimidade com Ele? Então, hoje inicia um processo de transformação na sua vida. E quem decide essa transformação? Deus ou você?
Nós decidimos essa transformação. E eu estou diante de mulheres que, se hoje decidiram estar aqui, como a Sandra falou, e a Rê também, eu quero te parabenizar porque você decidiu estar aqui. E se você decidiu estar aqui, é porque você decidiu transformar a sua vida. Então basta você viver da maneira como você estava vivendo. Hoje, a partir de hoje, você vai decidir viver de outra forma. Você vai decidir alimentar outros pensamentos. Os pensamentos que Deus tem ao seu respeito. Os pensamentos de paz e não de mal, que vão te dar um futuro, vão te dar um destino de esperança, que é o que Isaías 35 fala ao nosso respeito. Então eu quero que você feche seus olhos aí, porque sempre nós devemos olhar para dentro de nós. O salmista diz: sonda-me, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho, pelas veredas eternas. Sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos. A gente sempre deve identificar quais são os pensamentos que a gente tem hoje, quais são os pensamentos que estão norteando as nossas decisões hoje. Esses pensamentos estão desatando realmente o nosso destino, ou esses pensamentos estão travando, estão bloqueando o nosso destino, estão bloqueando o nosso progresso, estão bloqueando a restauração do nosso casamento, estão bloqueando o crescimento dos nossos filhos na lei do Senhor. Quais são esses pensamentos? Sempre você deve buscar isso diante do Senhor, sondar o seu próprio coração, porque sempre estamos imersas em ambientes onde nós vamos ver, ouvir e experimentar, ter sensações. Então é importante a cada dia a gente avaliar, fazer uma autoavaliação de tudo aquilo que a gente está alimentando como pensamento. E se você estiver alimentando algum pensamento distorcido, algum pensamento tóxico, alguma crença que talvez você até foi e submersa essa crença, essa experiência traumática durante esse tempo, durante esses dias, é o momento de você decidir usar as armas da milícia e fazer demolir isso na sua vida, reprogramar isso, substituir isso. Você acha que a mulher do fluxo de sangue, ela não teve vergonha? Ela teve que enfrentar a vergonha, ela teve que enfrentar a culpa, ela teve que enfrentar os olhos dos homens olhando para ela, ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que enfrentar. Você precisa desafiar esses pensamentos. Ela precisou enfrentar todos os pensamentos negativos que vieram contra ela, até ela tocar. Jesus estava indo curar a filha de um homem que era influenciador naquele território. Enquanto Jesus estava no caminho, você não acha que ela pensou: poxa, se eu chegar e parar Jesus aqui agora, todas as pessoas vão me abominar, todas as pessoas vão me repreender? Você acha que ela não pensou nisso? Tudo isso ela pensou, mas ela rejeitou os pensamentos negativos e ela ficou com um único pensamento, esse pensamento que produziu nela uma crença de fé e que fez com que ela agarrasse o milagre de Deus na vida dela. E nós vemos que essa mulher, ela tinha medo, porque a palavra de Deus diz que depois que Jesus, ele sentiu que poder saiu dele, ele falou: quem me tocou? Porque eu senti que saiu poder de mim. Diz a palavra que essa mulher, ela ficou em apuros, ela ficou com medo e ela estava tremendo, mas ela decidiu contar a verdade a Jesus. E quando ela decidiu contar a verdade a Jesus do que aconteceu, Jesus falou com ela: olha, vai, filha minha, porque agora você está curada, você está livre do seu sofrimento. Ei, a mulher já estava curada. Por que Jesus disse para ela que ela estava curada naquele momento, se ela já tinha sido curada? Quando ela tocou nas vestes de Jesus, automaticamente ela foi curada. Não é porque Jesus falou que ela estava sendo curada, é porque naquele momento Jesus restaurou a identidade dela. Jesus falou: ei, as pessoas te chamam como a mulher do fluxo de sangue, mas eu te chamo filha.
filha. Naquele momento, Jesus disse: você não é o seu problema, você é a minha filha. E hoje Jesus está restaurando a sua identidade, mulher. Jesus está dizendo: ei, você não é o seu problema, você não é sua crise de identidade, você não é a sua crise de ansiedade, você não é o seu medo, você não é a inveja que você carregava, você não é o seu problema, você é filha de Deus. E eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que a sua identidade venha a ser restaurada, que as crenças nucleares que te limitavam na sua identidade de filha nessa hora venham a ser demolidas pela presença, pela palavra do Senhor, e que venha sobre você nessa hora um pensamento de ser merecedora como filha de Deus. Você é filha amada, você é merecedora, você é herdeira com Ele, você é co-herdeira com Cristo Jesus. Hoje Jesus não vai te chamar pelo teu problema, você não é encrenqueira, você é filha. Você não é fofoqueira, você é filha. Você é filha de Deus, você é filha, você é amada, você é aceita por Ele, você é aprovada. E eu declaro que esse pensamento que o Pai tem ao seu respeito seja implantado nessa hora no seu sistema de crença, que haja uma atualização nessa hora no seu sistema de crença, em nome de Jesus, para que você, como filha de Deus, venha a viver o propósito pelo qual Ele escreveu ao seu respeito no livro de destino, em nome de Jesus.